Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu me chamo Renan, você está no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre Bitcoin e o universo das criptomoedas. E no vídeo de hoje você vai ter uma aula exclusiva de como começar no mercado cripto. Então nesse vídeo você vai aprender aonde comprar, onde vender, como guardar suas criptomoedas com segurança, o quanto você deve alocar do seu patrimônio em criptomoedas, como você divide esse investimento em classes de ativos diferentes, enfim, um guia completo para você dar os seus primeiros passos no universo cripto. E aí, tá preparado? Então, bora pro vídeo. Bom, eu separei esse guia completo em 7 pontos que eu considero importante você saber para dar os primeiros passos no universo cripto de uma forma mais segura e com mais conhecimento. O primeiro ponto que eu considero extremamente importante você já de antemão saber é que o mercado cripto é extremamente volátil. Claro que você já deve ter sentido isso, claro que você já deve ter tido contato com isso, mas é importante mencionar e frisar e enfatizar que você precisa entender o seu perfil de investidor e precisa entender se você está preparado para essa volatilidade. Muitas vezes você vai passar por volatilidades de 20, 30, 40, 50% em um intervalo de tempo relativamente curto. Então é importante que você saiba que o mercado cripto é extremamente volátil. Então você deve estar preparado para esse tipo de volatilidade, esse tipo de variação. Você deve ter estômago para isso. Por isso é importante você conhecer o seu perfil de investidor. Se você é um pouco mais arrojado, se você é um pouco mais conservador, se você é mediano, é importante você respeitar esse seu perfil de investidor para que você não sofra com as volatilidades naturais desse mercado cripto. No mercado tradicional, a gente tem volatilidades de 2, 3%. No mercado cripto é diferente. Por isso, mais uma vez, é importante que você saiba que você está pisando num território extremamente volátil e que você precisa se preparar psicologicamente e, principalmente, respeitar os seus limites, ou seja, respeitar o seu perfil, respeitar quem você é. Isso é muito importante. Existem vários testes de perfil de investidor, você pode consultar alguns aí na internet, mas aquela velha reflexão interna já é um bom começo. Você ser sincero contigo e concluir se você quer tomar muito risco, se você é um pouco mais conservador, se você prefere um pouco mais de segurança. Isso, inclusive, vai interferir nos ativos que você vai colocar a sua atenção, ou seja, isso vai interferir em quais ativos você vai escolher para compor a sua carteira. Então é muito importante que você saiba que o mercado cripto é extremamente volátil, que você precisa respeitar o seu perfil de investidor e ter estômago para poder aguentar essas volatilidades. O segundo ponto que eu acho extremamente importante você já ter em mente para começar, para dar os primeiros passos aí no mercado cripto, é entender o mercado cripto. Não só do ponto de vista financeiro, econômico, quais são os fundamentos econômicos por trás dos criptoativos, mas principalmente entender a tecnologia. E aqui eu trago uma citação que eu considero muito importante sobre educação financeira, que é a quarta lei do ouro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Essa quarta lei do ouro diz o seguinte: o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não tem a aprovação de especialistas. Isso significa, então, que você deve entender o que você está comprando, aonde você está entrando. É extremamente importante que você já tenha isso em mente. Por isso, é importante você buscar conhecimento. E aí, eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal, já que o nosso propósito, a nossa missão é trazer mais conteúdo sobre Bitcoin e o universo cripto e te deixar mais bem informado e também contribuir com a sua evolução dentro desse mercado. Então, já faz aí a sua inscrição para que você já tenha uma ferramenta, já tenha algo que você pode acessar para conhecer mais sobre o mercado cripto. E para te ajudar agora já nesse vídeo sobre essa questão de entender mais o mercado cripto, vou fazer aqui um breve glossário
com algumas palavras-chave que eu considero importante você já conhecer e entender o significado, para que quando você aprofunde a sua pesquisa, já fique mais fácil você entender todos os outros termos que naturalmente você vai esbarrar conforme você explora todo esse universo. O primeiro termo que eu acho importante mencionar nesse breve glossário é o termo blockchain. A blockchain nada mais é do que uma cadeia de blocos onde dentro de cada um desses blocos contém transações no mercado cripto. Ou seja, todas as transações que ocorrem nas diferentes redes do mercado cripto, seja na rede do Bitcoin, seja na rede da Ethereum, todas essas transações são armazenadas, empacotadas em um bloco. Esse bloco ele é anexado a uma cadeia de blocos. Cada um desses blocos eles ficam conectados, por isso chama blockchain. Para dar um exemplo, imagine um trem. Esse trem tem vários vagões e cada um desses vagões tem pessoas diferentes, vestindo coisas diferentes, conversando sobre coisas diferentes, pessoas de lugares diferentes. Mas todos esses vagões estão conectados. Se você olha de uma forma mais ampla, você vê o trem. Então, na blockchain é a mesma coisa. As pessoas do exemplo são as transações. Existem várias transações diferentes, de diferentes valores, diferentes endereços de carteira que estão ali movimentando fundos em Bitcoin ou outra rede, e todas essas transações são armazenadas em um bloco, em um vagão, e esse vagão está conectado a outros vagões, de tal maneira que a gente acaba tendo uma cadeia de blocos. E é interessante que essa cadeia de blocos, ela é pública. Qualquer pessoa pode ir num explorador de blocos e consultar todas as transações que ocorreram. Por exemplo, no Bitcoin, você consegue entrar no explorador de blocos e consultar a primeira transação que foi feita, o primeiro bloco, o bloco Gênesis. Isso faz com que a rede Bitcoin, por exemplo, seja extremamente transparente. Todo mundo pode acessar as transações que ocorrem na rede Bitcoin através da blockchain, consultando a blockchain. Então, quando você fizer suas pesquisas, aprofundar seu conhecimento no mercado cripto, já saiba que blockchain é uma cadeia de blocos. Dentro desses blocos contém as transações que ocorrem naquela rede. Outro termo muito importante que com certeza você vai esbarrar aí na sua pesquisa é o termo altcoin. Altcoin nada mais é do que moedas alternativas. Alternativa ao quê? Alternativa ao Bitcoin. Se não é Bitcoin, é uma altcoin. Ethereum, Solana, BNB, Cardano, XRP, todas as outras criptomoedas diferentes do Bitcoin são chamadas de altcoins. Então, altcoin é bem simples, são moedas alternativas ao Bitcoin. Não tem muito segredo aí. Outro termo muito utilizado dentro do mercado cripto é a moeda Fiat. E é interessante mencionar esse termo moeda Fiat porque ela está associada ao dinheiro comum, esse que a gente utiliza no nosso dia a dia. E por que Fiat? Fiat vem do latim, que significa faça-se. Então, o governo, ele literalmente balança a sua varinha e o dinheiro é feito. É dessa forma que atualmente o dinheiro, não só o real, mas também o dólar, o euro, a libra, todos os dinheiros governamentais que são emitidos por bancos centrais são moedas fiat, são moedas feitas por decreto. Simplesmente dá uma canetada, novo dinheiro é feito. No mercado cripto você vai encontrar muitas vezes esse termo de moeda fiat. E fiat justamente porque ela é feita por decreto. Faça-se. Outro termo que eu considero extremamente importante você já conhecer é o Smart Contract, ou contratos inteligentes. Os contratos inteligentes, eles causaram uma grande revolução no mercado cripto. Foi através deles, inclusive, que foi possível a gente ter uma das formas que eu considero uma das mais interessantes para fazer renda passiva no mercado cripto, que são as pools de liquidez. Um contrato inteligente, ele nada mais é do que um programa que tem várias ações. É como se fosse um robô automatizado, onde ele tem várias instruções e essas instruções podem ser utilizadas para várias coisas, como por exemplo, criar uma corretora descentralizada, que inclusive a gente vai comentar mais sobre ela daqui a pouco. Mas os contratos inteligentes surgiram a partir do projeto Ethereum. Então, o Ethereum, você pode enxergar o Ethereum como um grande computador, que você acessa esse grande computador e cria vários programas. Esses programas são contratos inteligentes. Então, da mesma forma que você vai lá na Play Store e você baixa um app para o seu celular, na rede Ethereum você consegue criar esses apps
e a partir desses apps você direciona para determinadas aplicações, para várias funcionalidades. Já que são ações automatizadas, você consegue configurar para fazer diversas coisas. Então, contratos inteligentes e smart contracts você vai encontrar bastante no mercado cripto e, de forma simples, eles são programas automatizados que podem ser utilizados para vários fins. E aí, então, já pegando o gancho dos contratos inteligentes, outro termo muito importante são as corretoras. E aqui a gente tem dois tipos de corretoras. As corretoras centralizadas, são elas como Binance, ou Coinbase, OKX, ou KX, né, aqui no BR. Enfim, são as corretoras que tem uma empresa por trás daquela organização. E o outro tipo de corretoras são as corretoras descentralizadas. Essas não têm necessariamente uma empresa por trás controlando tudo aquilo que está acontecendo naquele ambiente econômico. Essas DEX, inclusive, elas se apropriam dos contratos inteligentes para poder atender às demandas dos comerciantes que chegam nessas corretoras descentralizadas. Então, para te dar um exemplo, imagine que você quer comprar Ethereum. Você vai numa corretora descentralizada, nessa corretora descentralizada vai ter um contrato inteligente. Esse contrato inteligente, ele vai conseguir te atender na hora de você comprar o Ethereum ou vender. Então você conecta a sua carteira Web3, que a gente já vai falar sobre carteiras Web3 também. Você conecta a sua carteira nessa corretora descentralizada e você vai lá na área de swap, por exemplo, que é a troca. Então você vai ter uma telinha bem simples, onde você vai colocar a criptomoeda que você quer entregar e a criptomoeda que você quer em troca. Por exemplo, você tem dólar e você quer comprar Ethereum. Então você coloca no primeiro campo o dólar e embaixo você troca para Ethereum. Clica em swap, pronto. Você vai trocar o seu dólar por Ethereum e ele vai para a sua carteira. E isso é possível ser feito por um contrato inteligente dentro de uma corretora descentralizada. Algumas corretoras descentralizadas mais conhecidas são a Uniswap, na rede da Ethereum e outras redes, a Raydium, também na Solana, Meteora, Jupiter, diversas outras corretoras descentralizadas. Você pode utilizá-las para você comprar e vender criptoativos. E aqui um ponto importante e interessante, que nessas corretoras descentralizadas é onde normalmente você encontra projetos, criptomoedas, antes delas irem para corretoras maiores, antes delas irem para as corretoras centralizadas. Então, muito importante você conhecer esse universo de corretoras descentralizadas para que você consiga comprar criptomoedas antes mesmo delas ficarem famosas. Mais um termo muito importante dentro do mercado cripto que você vai encontrar aí nas suas pesquisas é o market cap, ou capitalização de mercado. Esse número é extremamente importante, principalmente quando você está começando a fazer suas primeiras análises de projeto. Então você olha o valor de mercado daquela criptomoeda, daquele projeto. E o termo normalmente utilizado é market cap. Você tem aí alguns agregadores de informações que você consegue consultar o market cap de vários projetos, como por exemplo o CoinMarketCap, é um dos mais famosos, também tem o CoinGecko e muitas outras plataformas você consegue consultar o market cap de diversos projetos. De forma bem simples, o market cap é literalmente a capitalização do mercado, o valor de mercado daquele projeto, daquela criptomoeda. É importante você saber desse número porque você acaba comparando com outros projetos e consegue fazer algumas projeções. E agora, entrando um pouco mais na questão de endereços de carteira, tem o termo chave pública. Chave pública nada mais é do que uma linha de código. Como o próprio nome sugere, ele é público, você pode compartilhar com qualquer pessoa. Imagine que é a sua chave Pix. Você fornece essa chave Pix para alguém, para que esse alguém te envie uma quantidade em real. Então a chave pública é como se fosse a chave Pix. É uma linha de código que você fornece para alguém e essa pessoa, através daquele endereço público, consegue enviar fundos para sua carteira. O contraponto da chave pública é a chave privada. Essa você não pode compartilhar com ninguém, já que no universo cripto você é seu banco. Então você tem que tomar conta das suas chaves privadas. Se por acaso você perder suas chaves, se por acaso roubarem suas chaves, se por acaso você entregar para alguém e esse alguém movimentar seus fundos, não tem para quem você ligar para recuperar isso. No mercado cripto, você é seu próprio banco. Então,
é com você a segurança. Essa chave privada, ela serve justamente para acessar os fundos que está associado ao endereço de carteira. Então imagine que a chave pública é a chave Pix e a chave privada é assim que você coloca ali no banco para poder movimentar os fundos. Então, de forma simples, a chave privada é como se fosse uma senha que você deve guardar com segurança e ela te dá acesso aos fundos de criptomoedas. Outro termo muito importante dentro do mercado cripto é o gas fee. Esse gas fee nada mais é do que a taxa de gás. Essa taxa de gás você acaba pagando sempre que você está utilizando as redes no universo cripto. Então, se você está na rede do Bitcoin, você paga taxa de rede para utilizar a rede. Se você está na rede Ethereum, da mesma forma. Se você está na rede Solana, da mesma forma. Então, esse gas fee é uma taxa que você sempre vai pagar enquanto você estiver utilizando uma rede. E aqui já fica uma dica. Se você está começando agora com pouco capital, com relativamente pouco capital, é interessante você interagir com redes, com protocolos cujas taxas são menores, como por exemplo as segundas camadas da rede Ethereum, como Arbitrum, como Polygon. Essas segundas camadas da rede Ethereum, elas acabam sendo mais em conta você conseguir fazer transações nelas e compromete uma parcela quase que insignificante da sua transação. Uma outra alternativa, falando de Bitcoin, por exemplo, é utilizar a segunda camada do Bitcoin, que é a Lightning Network. É uma solução de segunda camada da rede de Bitcoin para ter transações mais rápidas, quase que instantâneas e com uma taxa bem menor. Então, busque por esses caminhos quando você estiver começando, para que você fique atento à quantidade de taxas. Se, por exemplo, você for interagir com a rede Ethereum, com a rede principal da Ethereum, normalmente as taxas de gás são bem altas, são questões de $5, $7, depende do horário, depende da demanda pela rede. Então, se a gente já converter, aí você tem aí 30, 40, 50, 60 reais só de taxa para fazer uma transação. Então, às vezes você quer enviar 10 reais e pagar 60 de taxa, não faz sentido. Busque redes que o gas fee é um pouco mais baixo, principalmente quando você está começando. dApps. Esse é outro termo que você vai encontrar no mercado cripto. Nada mais é do que aplicativos descentralizados. A gente volta um pouco lá nos contratos inteligentes. É como se você entrasse lá na Play Store e baixasse algum app para o seu celular. Inclusive, eu já mencionei uma delas aqui nesse vídeo, que são as corretoras descentralizadas. Então, você tem aí aplicativos descentralizados que fornecem a oportunidade dos investidores comprarem, venderem ativos, fazer pool de liquidez, fazer empréstimos, enfim, uma infinidade de coisas. Então imagine dApps como aplicativos como qualquer outro aplicativo. A diferença é que ele é descentralizado, não tem necessariamente uma empresa por trás daquele programa, daquele aplicativo. E partindo para o final aqui desse grande glossário, DeFi. DeFi é um termo muito importante você já conhecer e com certeza você vai achar ele por aí. DeFi significa Decentralized Finance. São finanças descentralizadas. Essas finanças descentralizadas é um grande setor no universo cripto. É onde você vai encontrar vários dApps, vários aplicativos descentralizados que fornecem serviços de empréstimo, que fornecem serviços de compra e venda de ativos, que fornecem serviços de criação de liquidez para você prover liquidez. É muito interessante, inclusive, aprender a prover liquidez, que é uma forma de você ganhar renda passiva. Se você, inclusive, quer aprender mais como fazer seu dinheiro trabalhar para você mesmo que você estiver dormindo, deixa aqui nos comentários. Quero fazer o dinheiro enquanto estou dormindo. Que aí eu preparo aqui um tutorial completo de como você pode fazer isso. Mas esse grande setor de finanças descentralizadas, ele é um setor extremamente promissor, é um setor que você consegue fazer diversas atividades. E é onde eu mencionei para você que você consegue comprar e vender moedas que ainda não estão no mainstream, ainda não estão nas corretoras mais conhecidas, corretoras centralizadas, como Binance e Coinbase. Então, é um setor que vale a pena você se aprofundar, é um setor que vale a pena você aprender mais sobre ele. Bom, dito isso, agora a gente vai para o terceiro ponto dos 7 pontos que eu prometi aqui nesse vídeo, para que você tenha aí tudo aquilo que é importante para você dar os primeiros passos no mercado cripto. Então fica comigo aí até o final para você ter esse guia completo nas suas mãos. Esse terceiro ponto é justamente quanto você deve alocar no mercado cripto.
E aqui eu vou te dar dois caminhos que você pode seguir. O primeiro caminho é um pouco mais pragmático, uma formulinha que você pode aplicar para você ter uma noção de quanto você deve alocar no mercado cripto. Inclusive, essa formulinha, essa forma mais metódica, eu peguei emprestado de uma empresa brasileira chamada Hashdex. E ela, inclusive, está aparecendo na tela nesse exato momento, onde X representa a volatilidade anualizada da sua carteira tradicional ou de uma carteira que você conheça. Ah, mas eu nunca investi, nunca fiz isso. Então você pode simular um percentual que você acredita que para o seu perfil de investidor está tranquilo, está ok. Só para dar um exemplo, imagine que uma carteira de ativos tem uma volatilidade de 10% ao ano. Você coloca nessa fórmula, substitui x por 10, faz 10 elevado ao quadrado, dá 100, dividido por 40, dá 2,5. Então significa que você deve colocar 2,5% do seu patrimônio alocado em cripto. Então, como eu disse, é um jeito, é um caminho um pouco mais pragmático, que você pode testar aí na sua vida para ver se faz sentido para você. Essa parte de quanto alocar no mercado cripto é bem pessoal, porque depende muito do perfil de cada um e depende muito do quanto você está exposto a esse mercado. Como eu estou fazendo esse vídeo para quem nunca entrou no mercado cripto ou está começando a entrar, eu sugiro ir com calma, eu sugiro colocar aportes menores. Então aqui estou dando uma forma um pouco mais pragmática. Para dar um outro exemplo, imagine 20% de volatilidade anualizada em uma carteira. Fazendo aquela conta, aquele processo que fizemos anteriormente, você chega no valor de 10%, ou seja, 10% do seu patrimônio alocado no mercado cripto. Aí é bem pessoal, vai testando, começa com um pouquinho, vai fazendo essas simulações, vê se faz sentido para você e começa. O segundo caminho, ele é um pouco mais subjetivo. Depende mais do quanto você quer de fato se expor ao mercado cripto. E para te dar uma referência, eu posso sugerir alguns percentuais de acordo com o tempo de exposição que você está no mercado cripto. Claro que isso não é escrito em pedra, você vai testando aí na sua vida, ver se faz sentido para você. Conforme você vai caminhando no mercado cripto, você pode aumentar a sua exposição ou não. Aí é contigo. Mas se você conhece o mercado cripto há menos de um ano, de 0 a 5% do seu patrimônio é uma alocação razoável. Agora, se você já tem entre 2 e 3 anos de exposição no mercado cripto, de 5 a 10% já começa a fazer mais sentido. Agora, se você já passou por um ciclo completo do mercado cripto, ou seja, um intervalo de tempo de 4 anos, 10 a 25% já pode ser uma boa para você. Você já passou por vários altos e baixos, viu as coisas eufóricas subindo e as coisas lá embaixo, conseguiu sustentar nisso daí. Então, de 10 a 25%, acredito que você consegue aguentar a bronca. E aí, mais de 4 anos, mais de um ciclo, aí você pode colocar mais de 25% do seu patrimônio no mercado cripto. Sempre dosando aí, sempre gerenciando o risco do seu capital. Aí agora então a gente vai para o quarto ponto que eu considero importante do 7, a carteira cripto. Qual carteira cripto você deve começar? Existem vários tipos de carteira. As carteiras físicas, as cold wallets, também tem as carteiras quentes, as hot wallets. Eu sugiro que você já comece com uma carteira hot wallet, essas que você consegue instalar como extensão do seu navegador. Elas são extremamente simples de utilizar e você já consegue interagir com todos os protocolos dentro do universo cripto. Dois grandes exemplos de carteiras desse tipo é a MetaMask e a Phantom. A MetaMask você consegue utilizá-la principalmente com projetos, com tokens RC20, aqueles que são semelhantes à rede Ethereum, que tem a mesma arquitetura da rede Ethereum. No caso da Phantom, você pode utilizar principalmente para a rede Solana. E um acréscimo da Phantom que você também consegue utilizá-la para guardar seus bitcoins de forma nativa. Ou seja, ela também tem suporte para a rede principal do Bitcoin. Então você consegue guardar seus bitcoins na Phantom também. Eu considero interessante você começar com essas carteiras porque você já vai ter seus primeiros contatos com guardar chave privada, conectar com protocolos, fazer suas primeiras interações, para depois que você tiver mais experiência e tiver mais dinheiro alocado no mercado cripto, aí sim faz mais sentido você começar a investir em carteiras
frias, carteiras físicas, que você tem um pouco mais de segurança aqui. Não é interessante você já começar com essas carteiras frias, até mesmo porque o investimento é relativamente alto. Então, para você comprar uma Cold Wallet, ela tem um investimento relativamente um pouco mais alto. Então, dá para você começar do básico. Comece com a MetaMask, com a Phantom, e não tem muito segredo. Você entra no site da Phantom ou no site da MetaMask e você faz lá a instalação da extensão no seu navegador. Não tem muito segredo, é como se você fosse instalar qualquer coisa aí no seu computador, mas se por acaso você acha importante, acha relevante, deixa aqui nos comentários que você quer um tutorial de como instalar uma carteira cripto no seu computador. Eu também posso trazer mais conteúdo sobre isso para enriquecer mais o seu aprendizado. Um outro ponto importante de você ter essas carteiras cripto é você já praticar a autocustódia. A autocustódia é extremamente importante dentro desse universo. Se você simplesmente deixar as suas criptomoedas nas corretoras centralizadas, por exemplo, essas criptomoedas não serão suas. Tem um jargão no mercado cripto que diz o seguinte: not your keys, not your coins. Significa, se você não tem suas chaves, você não tem suas moedas. Se as suas moedas estão na corretora, elas não são suas. As chaves privadas estão sob domínio das corretoras. Então, quando você mesmo faz a instalação de uma MetaMask, de uma Phantom ou de uma outra Hot Wallet, você tem as chaves privadas e os fundos terão apenas o seu controle. Por isso, eu considero importante você já começar dessa forma, que aí você já pratica a autocustódia. Bom, então pegando o gancho desse quarto ponto, a gente entra no quinto ponto, onde você consegue comprar as criptomoedas. Bom, eu já mencionei as corretoras descentralizadas, que é um ótimo lugar para você comprar criptomoedas, mas tem uma questão. Até você chegar com um fundo, seja em dólar ou outra criptomoeda na sua carteira, você precisa converter de real para uma criptomoeda, seja uma stablecoin ou seja uma criptomoeda mais volátil, né? E aqui já aproveitando mais um outro termo, stablecoin nada mais é do que moedas estáveis, que sempre vão estar valendo $1, como por exemplo o SDT ou o SDC. Eu acho importante você considerar dois pontos para você escolher a corretora que você vai utilizar. O primeiro ponto é a segurança. O quanto é seguro aquela corretora. A gente sabe que nenhum sistema é inviolável, então você precisa ter certeza de que aquela corretora ela tem uma certa segurança. Não só do ponto de vista de invasão, mas também do ponto de vista de sumir com o seu dinheiro, como já aconteceu em alguns momentos no mercado cripto. A segurança é muito importante dentro do mercado cripto. Então você deve considerar isso, deve considerar se uma corretora tem uma reserva, se caso uma catástrofe aconteça, se ela é hackeada, se ela tem uma reserva para poder pagar seus clientes. É interessante você pesquisar sobre isso. E o segundo ponto é a liquidez. Não adianta nada você estar em um lugar que não tem liquidez, ou seja, você quer comprar, você quer vender alguma coisa, e você fica parado ali na operação, porque não tem liquidez, não tem oportunidade ali de fazer negócio. Então esses dois pontos eu considero importante. Sobre isso, eu tenho aqui uma sugestão. Você, claro, pode utilizar outra corretora, mas eu particularmente utilizo a Picnic. A Picnic, ela é interessante porque quem tem controle das chaves privadas, no caso da Picnic, é você. Então, quando você vai comprar ou vender na Picnic, você conecta sua carteira Web3 na plataforma deles. E aí você consegue comprar e vender. E cada ação que você faz dentro da plataforma, você tem que assinar. Aparece lá o pop-up da sua carteira Web3 que você tem que assinar, tem que autorizar ou não autorizar. Todos os processos que você faz lá dentro. Então acaba sendo um pouco mais seguro, porque você tem controle sobre isso. E se você quiser conhecer mais a Picnic, eu vou deixar um link aqui nos comentários para que você possa acessar e testar. E mais uma vez, se você quiser tutoriais de como mexer nessa plataforma, como a gente se conecta, o que a gente pode fazer lá dentro, deixa aí também nos comentários que eu vou ter um imenso prazer em trazer mais conteúdos para enriquecer a sua evolução no mercado cripto. Agora vamos chegar aqui na reta final, indo para o sexto ponto que eu considero importante para você começar com o pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda, corpo todo no mercado cripto. Como alocar o seu investimento no mercado cripto? Aqui é algo um pouco mais extenso. É algo que eu trabalho mais, inclusive, no curso que eu tenho sobre criptomoedas. Lá eu mostro o método Torre. Esse método Torre, ele é um método que eu desenvolvi justamente para você diversificar o seu investimento, o seu patrimônio.
mas eu posso te oferecer aqui algumas orientações que eu considero importante você levar em consideração quando você estiver comprando os seus ativos. O primeiro e mais importante, não acredite, não ache que você comprar 1 zilhão de ativos você vai estar fazendo diversificação. Muito pelo contrário, você vai estar fazendo uma pulverização do seu capital. Muito provavelmente, se você comprar mais de 10 ativos, você vai estar exposto à mesma narrativa, é como se você tivesse figurinha repetida. E a grande consequência disso é que quando um setor não vai muito bem, todos aqueles projetos também não vão bem. E se você tem uma quantidade muito grande de criptomoedas, de projetos que é desse setor, a performance da sua carteira acaba caindo. Então, o interessante que eu considero, você, claro, pode fazer as suas pesquisas, fazer os seus testes, mas o que eu considero interessante é você ter no máximo estourando 10 ativos. Eu normalmente fico na casa de 5, às vezes vou até 8, mas normalmente eu fico em 5 ativos. E claro, essa diversificação, ela varia conforme o momento do mercado. Quando o mercado está mais para bull market, ele está mais aquecido, faz sentido eu ter um pouco mais de altcoins nessa carteira para que ela tenha uma performance mais alta. Quando o mercado está mais em queda, faz mais sentido eu ter mais moedas estáveis, stablecoin, Bitcoin, que na minha visão é uma reserva de valor, e sempre quando eu compro Bitcoin eu sempre penso a longo prazo, eu não penso para surfar um ciclo apenas, ou para comprar agora e vender depois de 1 ano, de 6 meses, eu penso a longo prazo, eu penso como uma reserva de valor, então eu sempre tenho Bitcoin na carteira. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educacional, então você faça sua pesquisa e tire suas próprias conclusões, se faz ou não sentido você comprar Bitcoin ou deixar stablecoin ou qualquer outra criptomoeda. Para te dar uma sugestão de porcentagem, estou compartilhando aí na tela contigo uma distribuição que eu considero relativamente interessante. Perceba que a quantidade em Bitcoin ela é sempre alta. E independente do momento do mercado, eu considero importante você sempre ter uma parcela maior de Bitcoin, seja em mercado de baixa, seja em mercado de alta. No mercado de baixa, ainda mais. No mercado de alta, você tem uma quantidade maior, mas menor do que no bear market. E no bear market eu considero importante você ter bastante Bitcoin. Isso faz sentido para mim, como eu disse, porque eu penso no Bitcoin a longo prazo. Aí é contigo, aí é com você. Só mostrei essa referência para que possa te nortear de alguma forma ou possa te inspirar a criar a sua própria carteira e criar o seu próprio método de dividir o seu investimento nos ativos digitais. E por fim, o 7º ponto, aquela pergunta que vale um Bitcoin. Quando comprar e quando vender? Esse ponto é extremamente importante porque muita gente que entra no mercado cripto entra já querendo acertar o topo do mercado ou a baixa do mercado. Quer acertar a baixa para comprar o mais barato possível e vender no topo para vender o mais caro possível. Mas sinto lhe dizer que é extremamente difícil você conseguir acertar a baixa do mercado e extremamente difícil você acertar o topo do mercado. Nesse quesito, inclusive, eu me lembro daquele filme, O Lobo de Wall Street. Uma das primeiras cenas ali, quando o Lobo de Wall Street estava chegando em Wall Street, ele estava lá num almoço com então o chefe dele, e o chefe dele explicou para ele que não importa se você é o Warren Buffett, se você é o Jimmy Buffett, ninguém sabe quando as ações vão subir, vai cair, se ela vai sair girando, se ela vai rodopiar, ninguém sabe. Por mais que você encontre na internet formas de prever o mercado, inclusive eu tenho vídeos nesse canal sobre análise de mercado, e eu deixo bem claro que não é bater o martelo, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. A gente tem alguns dados que podem colaborar para alguns cenários possíveis, mas bater o martelo, se alguém está dizendo, não, vai acontecer isso, pode ter um pé atrás, pode ficar desconfiado que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe para onde vai. Por isso que eu acho interessante você fazer compras e vendas recorrentes, o famoso DCA. Essa é uma das formas mais inteligentes de você comprar e vender ativos no mercado. Não necessariamente a forma que vai te trazer mais lucros, porque aqui eu não posso mentir para você que historicamente, quando você compra lá, consegue acertar ali abaixo do mercado e segura e vende na alta do mercado, normalmente você tem um lucro maior. Porém, quando você faz essa estratégia de DCA, você tem muito mais segurança. E como eu mencionei no início, é muito difícil você acertar a baixa e a alta. Se você buscar fazer isso, você vai perder dinheiro com certeza. Então o mais interessante é
Quando comprar? Enquanto o mercado ali está caindo, você olha para projetos sólidos, com fundamentos, como por exemplo o Bitcoin. Se ele está caindo, não olhe com desespero, não, agora perdi meu dinheiro. Olhe como uma oportunidade de você comprar com desconto, com oferta, descontado, Black Friday, toda essa história. Então, tenha sempre uma estratégia de caixa, não coloque todo o seu capital, caiu, vou comprar de tudo. Não, não faça isso. Faça compra recorrente. Compra um pouquinho aqui, caiu mais um pouco, compra mais, aumenta, o aporte caiu mais, aumenta ainda mais o aporte e assim você vai fazendo. Da mesma forma, na venda. Dobrou de valor, você vai lá e 10% você vende. Aí ela começou a cair, aí você vende mais um pouquinho. Ou ela continuou subindo, você vende mais um pouquinho. Começa vendendo 10%, um exemplo. 20% depois, 30%. Ou seja, sempre você compra de forma recorrente e vende de forma recorrente. O mercado está subindo, faça a realização de lucro. O mercado está caindo, busque projetos mais sólidos e acabe comprando. Então, com esses 7 pontos, te dei aqui um guia completo de como você pode começar no mercado cripto. Se você gostou desses 7 pontos, se você gostou desse guia completo, deixa aqui nos comentários quais foram suas percepções sobre todos esses pontos, esses temas que eu mencionei aqui com você. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, curta esse vídeo. Se você gostou, essas ações elas valem muito aqui para o crescimento do canal, não custa nada aí para você. Vou ficando por aqui, fique na paz, bons lucros e até a próxima.